prática de uma boa alimentação começa desde cedo, ao nascimento, podemos dizer, com aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de vida, que é tido como a primeira vacina benéfica para o bebê. E, claro, se estende esse benefício para o resto da vida. E em cada fase da vida, seja criança, adolescente, adulto ou idoso, o ser humano possui diferentes necessidades nutricionais. Mas, Luísa, quando o assunto é o leite materno, nós sabemos que dá aquele amparo para o ser humano, ser um ser humano mais saudável, não é? Tão importante essa fase. Digamos que esse é o leite real, é o leite que realmente traz substância para o corpo humano. E tu sabes, Nete, que muitos adultos obesos foram crianças obesas. Também. E por essa razão é importante ter um olhar mais cuidadoso para com a alimentação. A realidade é que o excesso de peso pode provocar graves problemas de saúde e para falar melhor sobre isso já temos aqui a doutora Juliane Martins, que está connosco sentada no nosso sofá. Muito obrigada, doutora, mais uma vez por estar aqui connosco. E agora, para tratarmos destas questões, não é, da alimentação, queremos saber, doutora, qual é de facto a importância da nutrição na nossa vida. Estávamos aqui a falar do leite materno, que realmente é aquele leite real, digamos assim. É de facto uma realidade? Sim, antes de mais, obrigada pelo convite. Esse exemplo foi incrível, porque era mesmo o exemplo que eu estava a pensar em dizer para definir a importância da nutrição. Um pouquinho atrás, antes do aleitamento materno, se nós pensarmos na gestante, a importância que a nutrição tem para aquela mulher, não só para o metabolismo dela, mas para o metabolismo de quem ela está a gerar. E o que é mais interessante e incrível, que na atualidade nós já sabemos que a importância desse fato específico na gestação não só é importante para a mulher, para aquele bebê que ela está a gerar, mas para futuras gerações que virão daquele bebê através do nosso código genético. Portanto, cuidar da nutrição é fundamental ao longo de toda a nossa vida. E isso é tão interessante, doutora, que acabou de dizer, que não se resume somente àquele bebê que ela está a gerar, mas para toda uma geração futura. E, sobretudo, aquelas mães que dizem, estou grávida, vou parar de fumar porque eu quero que o meu filho nasça saudável. Mas não é somente o vício em si, mas sobretudo o que se alimenta, o que ingere, não é? Que às vezes há tanta preocupação do álcool, do tabaco, sendo que tem outros alimentos que também são drogas, nocíveis àquele feto, àquela criança que está a ser gerada. Agora, doutora, quais atitudes podem se fazer a diferença na nossa alimentação? Nós podemos tomar muitas atitudes, mas eu pensei em dizer 3 que eu acho que engloba bem o contexto do programa. Primeiro, é ter o equilíbrio. Segundo, consistência. E o terceiro, zelar pelo nosso ambiente. Então, eu vou falar em 3 palavrinhas o que significa cada um. O que é uma alimentação equilibrada? É saber que eu posso comer de tudo, não há alimentos proibidos, permitidos e proibidos, aquilo que nós podemos consumir em mais frequência e outros não. A consistência, eu vou manter essa alimentação ao longo da minha vida, tratando as exceções como exceções. E um terceiro fator que na atualidade muitas vezes nós não levamos em consideração é o nosso ambiente alimentar. Nós temos que zelar por aquilo que nós temos diante de nós, na nossa casa, as mães com os filhos, o que as crianças têm sempre à disposição, o que os olhos veem sempre, porque se nós tivermos um ambiente alimentar que não é o mais saudável, nós passamos a agir com normalidade
alimentos que não são normais ser ingeridos no dia a dia. E isso começa lá no supermercado, não Exatamente. é, doutora? Lá no carrinho de compras. Exatamente. Agora, é importante nós sabermos o que é que não pode faltar na nossa alimentação, doutora. A nossa alimentação não pode faltar, a palavrinha de novo, o equilíbrio. Nós precisamos ter uma alimentação equilibrada, isso significa que nós temos que comer de tudo, massa, arroz, batata sim, porque na atualidade muitas pessoas falam que não, nas quantidades adequadas sim. Nós precisamos das proteínas, nós precisamos das frutas e dos vegetais, porque através deles vêm as fibras, vêm as vitaminas e vêm os minerais. Então, acho que aqui o que eu disse em poucas palavras resume a importância da alimentação saudável. Quer dizer, um pouco de tudo, mas com o equilíbrio. Exatamente. Não significa que o doce também não faça parte. Na sua proporção... Aqui já abriu, não é digamos que um espaço para quem gosta, quem é formiga, apreciar um pouco mais. Claro que sim. A alimentação também é convívio, também é prazer e também é nutrição. Nós temos que levar todos esses aspectos em consideração. Muito bem. Agora, doutora, qual é a ligação entre a alimentação e a saúde? Como que nós podemos identificar isso? Exato. Uma não pode viver sem a outra. Como se as duas fossem viver de braços dados ao longo da vida. É um casamento. Exatamente. Porque quando falta alimentação, uma boa alimentação, certamente no futuro próximo vai faltar a saúde. E se tiver saúde e depois a alimentação ficar prejudicada, é o que a gente vê na atualidade, as doenças crônicas, pessoas com obesidade. Então, é um casamento, como disse e bem. Hoje nós sabemos que a alimentação, ela é uma das responsáveis por aumentar a esperança de vida no mundo. E além de aumentar a esperança de vida, as pessoas estão vivendo mais e melhor. E um exemplo disso que é nos países onde a alimentação é difícil, a gente vê que a esperança de vida é diminuída. Então, a importância da nutrição e mais, a importância de nós ajudarmos o outro, de nós ajudarmos, que eu tenho certeza que esse canal faz isso, de ajudar as pessoas nos países onde o acesso alimentar é muito mais difícil. Além de contribuir para matar a fome, nós estamos a contribuir para aumentar a esperança de vida e longevidade dessas pessoas. E isso é maravilhoso. Muito bem, doutora. Hoje assinala-se o Dia Mundial, dia 31 de março, da Nutrição e Saúde. O que a doutora considera ser importante deixar aqui registado, em poucas palavras mesmo, para concluirmos aqui a sua participação? Eu considero que as pessoas têm que ter mesmo o equilíbrio, há que se comer de tudo, mas há que se ter responsabilidade, porque a alimentação também é nutrição, também é vida, então nós temos que levar em consideração aqueles alimentos que são importantes no dia a dia. Sobretudo para as mães com os filhos pequenos, os laticínios, as frutas e os vegetais e evitar o açúcar. Evitar não significa cortar. Na sua proporção é adequado, mas o máximo da nossa alimentação e sabendo de tudo aquilo da importância da nutrição que eu já disse, se nós conseguimos fazer o nosso papel e ter essa consistência, certamente seremos pessoas mais saudáveis e mais felizes. Muito obrigada, doutora Juliane Martins, aqui no nosso programa a trazer-nos o olhar da nutrição num dia como o de hoje, onde se assinala este Dia Mundial da Nutrição e Saúde. E nós trouxemos este assunto mais uma vez, porque na realidade, Nete, nós somos
aquilo que comemos. Exatamente. E o que comemos é exatamente o que escolhemos. Então está no nosso poder, está no nosso poder de escolher o que é bom. A doutora estava a falar e eu fiquei aqui a pensar, Luísa. Quando nós vamos ao supermercado, nós vemos tanta coisa, tanta variedade que está acessível. Não é somente aquilo que é prejudicial, que está de mais fácil alcance. A gente sabe que os fast foods estão aí, a pressa para tudo está aí, mas também quando nós vamos no supermercado tem coisa que se come também ali, no pegar nas mãos e que também é saudável. Então é uma questão de saber escolher, não é? O que se coloca para dentro. Exatamente, tem que se pensar. Tem que se pensar. Nós vamos agora